Olá, alunos do Colégio Cora Teresa, do primeiro ao quinto ano, tudo bom com vocês? Esta aula aqui é a aula do movimento fair play e espírito esportivo. Nas últimas aulas a gente já falado sobre fair play, sobre jogo limpo, sobre a questão da honestidade, da lealdade. A gente comentou bastante sobre o respeito, né, que muitos esportistas têm. Então, com o tempo, só falar em relação ao fair play não estava dando muito certo. Muitas pessoas não estavam conseguindo transmitir dentro do esporte. Então, surgiu vários movimentos, né, de várias entidades para justamente colocar esse esse é, esse movimento em prática. Então, dificuldade, né, a maior preocupação era colocar um comportamento das pessoas que justamente estavam envolvidas nos esportes, diretamente e indiretamente. Pois, depois, como eu falei para vocês, muitos estavam em busca de uma vitória de qualquer forma, né, em função do interesse, prestígio pessoal e até financeiro. Então, esses movimentos aí veio para justamente tentar acabar com isso, porque métodos ilícitos, ou seja, métodos não legais, estavam sendo feitos, né, uma forma de trapaça. E eu comentei nas aulas bastante sobre isso, né, as aulas ao vivo, de vários esportistas que usam desses meios para justamente estar conseguindo vencer. Então, a gente vai ver aqui algumas datas. A primeira data foi em 1963, onde essa associação, junto com o Conselho Internacional de Esporte e Educação Física, realizaram um seminário. Seminário é uma forma de reunir vários profissionais nessa área para discutir justamente o que? O tema, a violência e as outras infrações que comprometiam a integridade das pessoas que participavam do evento. A questão era justamente colocar que essa pessoa que entrasse num, 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 num jogo, numa competição, nas Olimpíadas, de uma forma mais íntegra, mais tranquila, né, tirando a violência, porque estava muito enraizado em alguns esportes a violência, né, tanto por parte de jogadores, árbitros, treinadores e até público em geral, que seria as torcidas. Em 1968, perdão, teve uma declaração sobre esporte pelo Conselho, assim, Conselho Internacional. E ele afirmava que o fair play é essência e que sem essa condição o jogo ou esporte não poderia ter esta denominação. Ou seja, você, se não tiver o fair play no jogo, o jogo, né, ele não está completo, ele não pode ser colocado, né, como esporte. Então, se você colocar o jogo, era sinônimo de um fair play, de jogo limpo, de um esporte limpo, e tirando todas aquelas coisas que a gente já tinha conversado. Em 1971 e em 1973, eles organizaram, né, outro seminário, porque eles só falaram uma coisa, então tem que colocar também na mídia, na TV, né, meios sociais. Então eles fizeram justamente o que? Que o esporte poderia ser uma atividade positiva, mas se a ética tiver implícita nesta atividade, for suficientemente compreendida. Como é isso, professor? É a seguinte forma: o esporte ele tem, né, trouxeram os meios de comunicações, né, a TV, os jornais, as questões, né, em relacionada de uma forma positiva, colocar aqui o esporte com a ética, ela traria maiores benefícios, colocaria como uma forma correta de ser positiva. Então, para destirar essa questão que alguns esportes eram violentos e outros não. Então, vamos colocar nesse seminário, né, que é esses meios das mídias, né, que existiam na época, que era TV, rádio e jornal impresso,
para que ele difundisse isso, que o esporte era uma promoção de saúde, de ética, uma questão positiva. E em 1975, tá, já foi debatido, né, já fizeram várias entidades, enviaram, né, vários representantes para fazer um comitê internacional do Fair Play. E aí eles criaram troféus, né, do Fair Play no futebol, na natação, no basquetebol. São atitudes que poderiam servir de exemplo para justamente colocar esse Fair Play, esse jogo limpo, em todas as modalidades, para justamente colocar o que? Uma forma positiva. Mas mesmo assim, não estava sendo fácil colocar isso, porque isso foi mudando, foi colocando. Então, pegaram e em 1975 ainda continuaram essa comissão, aí fizeram mais uma comissão internacional com vários especialistas para preparar um documento, uma coisa assim, igual como eu falei nas aulas, uma placa que você passasse e visse, ó, igual sinalização de trânsito, 80 km, né, a velocidade de 100 km. Então você chegaria num estádio, numa quadra, no ginásio onde estaria colocado esse termo, né, uma placa sinalizando esse documento sobre esse fair play. Então, quando você fosse participar de uma Olimpíada, de um jogo internacional, de umas Olimpíadas internas, tivesse tudo. Então, eles fizeram estes aqui. É um quadro, né, com 10 maneiras de a gente colocar que o fair play fosse colocado em prática, tá? Então, a primeira, bem aqui, que está em vermelho, que eu estou circulando, eu vou ligar aqui a nossa canetinha, tá? Apontador de laser. Este bem aqui que eu estou rotacionando bem aqui, ele fala que o fair play é demonstrado pelos participantes de atividades esportivas pela observância das regras. Então, se você já segue as regras, você está fazendo fair play. Ah, e a segunda, que é importante reconhecer que por trás das regras escritas, aquelas que estão no manual, ela tem as regras implícitas e o espírito e a intenção correta ou leal nas quais são envolvidas competições esportivas. Como assim, professor, isso? Ó, se você segue as regras, ele está dizendo que você já está ok. Você está praticando fair play, porque você está seguindo as regras corretas. Mas tem regras que são implícitas, tipo, lembra daqueles vídeos que eu mostrei sobre os atletas do fair play? Aquele que ajudou o colega, né, que estava caído no meio da competição, levantou ele, levou ele até a chegada. Ele mostrou que ele estava mostrando fair play, mas não está escrito isso, né? É uma forma implícita, ou seja, por trás das regras. Não quer dizer que você tem que fazer, mas você pode fazer isso, não tem problema nenhum. Então você está praticando fair play. E esse aqui fala sobre os comportamentos do fair play. Ó, não questionar as decisões dos árbitros, a não ser que o regulamento do esporte permita. Exemplo, então você vai seguir as recomendações, né, as decisões dos árbitros, tem que respeitar. Tipo, você sabe que no futebol, quando cai na grande área, é marcado pênalti. Aí você não tem como discutir isso. Mas você pode discutir se ele marcar pênalti, uma falta fora da grande área. Aí você pode discutir, questionar ele. Professor, outra forma aqui, mais um, é jogar esse verdinho bem aqui do lado esquerdo. Vencer deve ser o primeiro objetivo, porém, recusar a vitória a qualquer meio, qualquer método. Ah, professor, eu quero ganhar essa competição, eu vou treinar. Ótimo, você está procurando. Professor, eu vou treinar e vou tomar aqui o biotônico Fontoura, que não é permitido, vamos supor que não seja permitido, mas ele toma o biotônico Fontoura, o suco Gami, toma, deixa eu ver o que mais, ele usa aquele relógio que ajuda ele a melhorar a performance dele. Dessa forma, a gente não vai aceitar essa vitória, né? Porque ele está usando meios
fraudulentos, errados. Então, o fair play aqui nesse já mostra que